Olá, pessoal! A Loteca 844 tá na área. E no concurso aí desta semana teremos os estaduais aí pelo Brasil e a Copa do Nordeste. O concurso dessa semana tá recheado de clássicos, ou seja, aumenta aí a dificuldade para nós. No concurso anterior, no jogo simples, eu fiz 9 acertos. No jogo que eu cobri, que eu coloquei alguns duplos, eu cheguei aos 12 acertos. Foi por pouquinho, né? E os jogos que eu destaco, assim, que eu acertei com um jogo simples, foi os acertos em alguns clássicos, como Corinthians e Santos, que eu joguei no empate, Vasco e Flamengo, que eu também joguei no empate, e Criciúma e Chapecoense, que eu fui na Chape. Eu acho que são os 3 jogos, assim, que eu destaco, que a aposta seca foi certeira. Mas agora vamos para 844, os palpites desta semana aí, pessoal. No jogo 1 temos São Paulo e Palmeiras. Clássico paulista aí pelo Campeonato Paulista, né? Aqui o São Paulo que ainda não se encontrou, né? Este ano ainda em nenhuma competição. Já o Palmeiras lidera aí o seu grupo. Na última rodada empatou, foi uma surpresa, né? Mas não estava usando a sua equipe titular, né? O que tem de melhor, né? Tem que ressaltar isso. Como na próxima semana o Palmeiras não vai jogar Libertadores, vai ir a campo para esse clássico com o que tem de melhor. Por isso, né? Eu vou acreditar que o Palmeiras consiga vencer o São Paulo, mesmo jogando fora de casa. Nos últimos 5 confrontos, nós temos uma vitória para o São Paulo e 4 vitórias para o Palmeiras. Então aqui eu vou de coluna 2 Palmeiras. Mas para quem puder, né, cercar coluna do meio e coluna 2 seria interessante. Mas no seco eu vou de coluna 2 Palmeiras no jogo 1. No jogo 2, também pelo Campeonato Paulista, temos Ponte Preta e Guarani. A Ponte praticamente não tem mais chance de se classificar para a próxima fase aí do campeonato. O Guarani ainda tem chance de classificação, mas o Guarani é aquela equipe que oscila muito. A gente nunca sabe que Guarani vem a campo, né? Se é um Guarani que vai conseguir vencer ou um Guarani que vai perder, né? É uma equipe que oscila muito. Nos últimos 5 confrontos aí dos dois times, nós temos 2 vitórias para Ponte Preta, 2 empates e 1 vitória aí para o Guarani. Aqui é um jogo para tripla, aqueles jogos encardidos que tripla e esquece. Mas no seco eu vou ficar com empate, coluna do meio no jogo 2. No jogo 3 temos Grêmio e Inter, né? O clássico Grenal pelo Campeonato Gaúcho. Como vocês todos aí sabem, eu sou torcedora do Internacional, sou colorada e já disse aqui diversas vezes que para mim Grenal não se aposta, se torce. Então se eu for dar um palpite aqui para vocês, eu vou estar sendo antiético. Então eu não vou palpitar no Grenal. O que eu posso fazer é dar umas informações para vocês, aí vocês tomam a decisão pelo coraçãozinho de vocês, né? Esse jogo aqui eu triplo. Os jogos do meu time eu triplo para não me aborrecer com eles, né? Então, as informações. O Grêmio é o líder aí do campeonato e ainda não perdeu na competição. Mas vem um momento turbulento, né? Já que nessa semana perdeu o seu jogo em casa pela Libertadores. O Inter é o segundo colocado aí do Gauchão, né? E se vencer o clássico, fica apenas um pontinho aí do Grêmio pela liderança da competição. Venceu nessa semana pela Libertadores o Inter, então o Inter tá num momento um pouco melhor aí, só pelo momento, né? Nos últimos 5 confrontos, nós temos 2 vitórias para cada lado e um empate, tá bom? Então, tomem a decisão de vocês aí no jogo 3, no Clássico Grenal. No jogo 4, nós temos Ceará e Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Mais uma vez aí teremos o clássico cearense na grade da Loteca, né? O último confronto que nós vimos na semana passada foi um jogo equilibrado e com boas chances de gol para ambos os lados. Nos últimos 5 confrontos nós temos 2 vitórias para o Ceará, 2 empates e 1 vitória para o Fortaleza. Eu vou repetir a aposta da semana passada e vou acreditar que o Ceará consiga vencer dessa vez. Então vou de coluna 1, Ceará no jogo 4. No jogo 5, temos Náutico e Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano. O Náutico é o segundo colocado, mas tem a mesma pontuação do líder aí da competição. Já o Santa Cruz vem na 5ª colocação e o Santa Cruz parece estar investindo mais na Copa do Nordeste, né? O Santa Cruz ainda joga
essa noite, né? Então ele pode melhorar a sua colocação na tabela. Nos últimos 5 confrontos, nós temos uma vitória para o Náutico e 4 empates. Aqui eu vou arriscar e vou de Náutico, coluna 1. Mas é um bom jogo para coluna 1 e coluna do meio, né? Se tu não puder investir, né? Se puder investir, tripla, porque é jogo complicado, né? Se puder investir um pouquinho, duplo fechado no Náutico, e no seco eu tô indo de Náutico, coluna 1. No jogo 6, temos Atlético Goianiense e Goiás pelo Campeonato Goiano. O Atlético Goianiense é o segundo colocado aí da competição e vem fazendo uma ótima campanha, né? Não tão maravilhosa como a do Goiás, que segue invicto na competição e tem apenas um empate, o resto tudo é vitória, né? Nos últimos 5 confrontos, nós temos uma vitória para o Atlético Goianiense, um empate e 3 vitórias para o Goiás. Eu acredito que o Goiás consiga vencer. Então, eu vou de coluna 2, Goiás, no jogo 6. No jogo 7, temos Novo Hamburgo e Juventude pelo Campeonato Gaúcho. O Novo Hamburgo, se vencer esse confronto, já se garante na próxima fase aí da competição. É o 5º colocado. Já o Juventude precisa pontuar para se manter fora ali da zona do rebaixamento. Olha, sinceramente, pelo que eu vi, são equipes muito semelhantes que se equivalem, né? Aquela coisa do detalhe. Novo Hamburgo é o 5º colocado, tem 14 pontos, o Juventude é o 9º, se eu não me engano, e tem 10 pontos, são equipes bem que se equivalem. Mas jogando em casa e já para defender a classificação, eu acredito que o Novo Hamburgo consiga vencer. Então por isso eu vou de coluna 1, Novo Hamburgo no jogo 7. No jogo 8 temos Chapecoense e Joinville, pelo Campeonato Catarinense. A Chape vem na segunda colocação aí do campeonato, vem de 2 vitórias seguidas. O Joinville ocupa a 7ª colocação do campeonato e é um time muito estável também, que oscila bastante esse time do Joinville. É um time que empata muito também, é bom ressaltar isso. Nos últimos 5 confrontos nós temos 5 vitórias aí para a Chapecoense. Acredito que a Chapecoense vai ampliar esse quadro aí de vitórias. Fico com a coluna 1, Chapecoense no jogo 8. No jogo 9 temos Avaí e Figueirense, também aí pelo Campeonato Catarinense. O Avaí ocupa a 3ª colocação, vem aí de derrota na última rodada, mas antes vinha numa sequência muito boa, né? O Figueirense lidera o campeonato e segue aí invicto na competição. Nos últimos 5 confrontos temos uma vitória para o Avaí, 2 empates e 2 vitórias para o Figueirense. Aqui eu prevejo um jogo muito equilibrado, né? São equipes que se equivalem, então eu vou ficar com a coluna do meio, empate seco no jogo 9. No jogo 10 temos Fluminense e Botafogo, pelo Campeonato Carioca. O Fluminense aí lidera o seu grupo. O Botafogo vem na 4ª colocação do seu grupo. Ambos os times jogam hoje à noite, então é bom conferir os jogos de Fluminense e Botafogo para ver como as duas equipes se comportam, se vão ter, né, desfalques para o clássico. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, temos 3 vitórias para o Fluminense, 1 empate e 1 vitória para o Botafogo. No momento, eu acho que o time do Fluminense é superior, está mais encaixadinho, está melhor. Então, por isso, eu vou de coluna 1, Fluminense, no jogo 10. No jogo 11, temos Flamengo e Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. O Flamengo, né, é o líder aí do seu grupo. O Volta Redonda é o segundo colocado do seu grupo e faz uma boa campanha, né? Esse time do Volta Redonda é o time que faz uma melhor campanha fora os 4 grandes aí, né, do Rio de Janeiro, né? Então, eu acredito que o Volta Redonda tá equilibrado, tá direitinho esse time do Volta Redonda. Mas o Flamengo não deve utilizar reservas para essa partida, já que não tem Libertadores na próxima semana. E jogando no Maracanã, muito difícil, né? Então, por isso eu vou de coluna 1, Flamengo, no jogo 11. No jogo 12, temos Atlético Mineiro e América Mineiro pelo Campeonato Mineiro, né? Confronto de líder e vice-líder aí da competição. Partida que eu acho que vai ser muito equilibrada, né? Que as equipes não vão se expor muito. Nos últimos 5 confrontos, nós temos 4 vitórias para o Atlético Mineiro e 1 empate. Eu fico com a coluna 1, Atlético Mineiro. Mas para tentar pegar uma surpresa, que não seria tão surpresa assim, coluna 1 e coluna do meio. No seco, coluna 1, Atlético Mineiro. No jogo 13, temos Tupi e Cruzeiro, também pelo Campeonato Mineiro.
O Tupi, lanterna aí da competição, praticamente rebaixado, né? O Cruzeiro é o terceiro colocado, deve ir com a equipe titular também, já que não tem Libertadores na próxima semana. Não tem como a aposta ser diferente aqui. Cruzeiro, coluna 2 no jogo 13. E finalizando o concurso pelo Campeonato Baiano, temos Vitória e Fluminense de Feira. O Vitória ocupa a terceira colocação aí do campeonato e não pode bobear, já que uma derrota poderia deixar fora aí da próxima fase da competição. Já o Fluminense de Feira não tem chance mais de se classificar para a próxima fase, mas também não tem mais chance de ser rebaixado. Então, jogando no Barradão, eu acredito que o Vitória consiga vencer. Então eu vou de coluna 1, Vitória no jogo 14. Bom, pessoal, é isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber todos os meus vídeos. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha, deixe seus comentários que eu respondo assim que puder. Eu desejo muito boa sorte a todos vocês e até a próxima!